Olá pessoal, mais um episódio da série Estudo de Caso. E hoje eu trouxe uma decisão curiosa para vocês, que estão sempre preocupados em arrematar imóveis em leilão e não querem que os débitos atrelados ao imóvel persigam vocês, né? Claro, né? Isso é evidente. Só que nessa decisão, inclusive, eu fiz um resumo dela porque ela é mais longa e vou ler aqui para vocês os principais trechos e trazer as minhas observações. Vamos lá, o juiz disse o seguinte, ó: diversamente do afirmado pelo credor, o débito condominial não detém privilégio absoluto. Os créditos de natureza trabalhista preferem aos de natureza condominial. E considerando a pluralidade de credores, deverá ser observado o artigo 908 do Código de Processo Civil. Feitas essas considerações, observar-se-á a ordem preferencial por ocasião do levantamento de valores advindos da venda do imóvel. De qualquer maneira, vejam o final da decisão. De qualquer maneira, a discussão relacionada ao concurso de credores será feita após a venda do imóvel em leilão. Bom, gente, tem alguns aspectos importantes aqui para nós observarmos. Primeiro, o juiz falou, resumo da ópera aqui, ele falou que trabalhista prefere condomínio. Crédito trabalhista prefere o crédito condominial. Isso é ruim para vocês arrematantes, por exemplo, que querem comprar um apartamento no leilão. Se o juiz diz que ele vai pagar primeiro o ou os credores trabalhistas, a pergunta que fica é, mas será que o dinheiro que for pago para os credores trabalhistas não vai absorver totalmente o valor do lance? Porque se absorver totalmente o valor do lance, não vai sobrar dinheiro no processo para pagar os credores que você está interessado que saiam quitados, quais sejam, né? Normalmente no apartamento é a prefeitura e o condomínio. Então aqui o que o juiz está falando, num primeiro momento, a conclusão a que você chega é que ela não é positiva para você que está interessado em arrematar um apartamento, né, ou uma casa, enfim, que aí seria só IPTU se for uma casa em rua pública, mas tem casas que também são em condomínios horizontais, né? Enfim, o que o juiz falou não é positivo. Claro que você tem que olhar o caso concreto mais no detalhe para ver se tem realmente débitos de condomínio de IPTU, mas não soa, né, simpático numa primeira análise essa conclusão a que chegou o juiz aqui na decisão dele. Só que depois, o mesmo juiz, vejam como é que ele segue na decisão. Ele fala assim, considerando a pluralidade de credores, será observado o disposto no artigo 908 do Código de Processo Civil. Ora, mas o artigo 908 do Código de Processo Civil prevê a subrogação dos créditos atrelados ao bem. Então, né, parece aqui, a decisão ela parece entrar em contradição com ela mesma, né? Num primeiro momento e depois no segundo momento você vê aí momentos conflitantes da decisão. E no final, o juiz termina de uma maneira mais confusa ainda, né? Ele diz o seguinte, de qualquer maneira, a discussão relacionada ao concurso de credores será feita após o encerramento do leilão. Ué, mas ele mesmo não acabou de dizer que o credor trabalhista tem preferência no recebimento do crédito em relação ao condomínio? E depois ele diz que, olha, esse tema eu vou decidir depois da venda do imóvel no leilão. Mas você acabou de dizer que você decidiu, né? Você acabou de decidir um aspecto, então não está valendo o que você disse aqui, né, nessa decisão? Confuso, né, gente? Mas sabe o que importa aqui para vocês? O que importa é que muitas vezes vocês vão se deparar com decisões que não são muito claras. Faz parte, né? A vida não é tão redondinha quanto muitos desejariam que fosse. As decisões judiciais idem. Às vezes elas são positivas no sentido de você encontrar o que você quer, ouvir o que você quer, né? Às vezes não são. E às vezes elas não é que elas não são favoráveis ao que você quer, mas elas não são claras, elas são confusas ou até contraditórias. E faz parte do contexto. Tem que estar preparado aí para enfrentar e dialogar com esse universo dos leilões que muitas vezes vai trazer aí pedras para vocês, algumas das quais você vai conseguir transpô-las, né? Você vai conseguir superá-las, outras talvez melhor deixar de lado.
Enfim, espero que tenham aproveitado o conteúdo. Trata-se de um caso óbvio, né, de leilão judicial. E se curtiram o assunto, deixem aí o like, o gostei, compartilhem com seus amigos, colegas e continuem acompanhando a Academia do Arrematante para aprenderem a comprarem imóveis em leilão da maneira correta.